Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 31 de março de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Cartas e Crônicas. Nós estamos na mensagem 28, intitulado Kardec e Napoleão, terceiro estudo hoje. Então já vou aproveitar a presença da nossa irmã Carlinha para fazer nossa prece de gratidão. Jesus amigo, te agradecemos com o coração cheio de alegria a oportunidade que tu nos concede, pela tua divina misericórdia, de podermos nos encontrar, nos reunir nesse clima agradável, fraterno, aconchegante, para o estudo, para o trabalho, para o aprendizado. Nessas lições que estamos vendo, sabemos que não somos desamparados em momento nenhum, que a tua luz, que teus trabalhadores nos guiam, nos orientam. Ajuda-nos a ter a coragem de seguir, sabendo-nos sempre amparados por ti, pela tua luz. Ajuda-nos também na compreensão da lição e que possamos sair daqui melhores a cada dia. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá, Carlinha. Estamos aonde, Carla? Estamos numa reunião no mundo espiritual com muitas entidades de elevada envergadura. Já vimos Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio e os mais simples aqui para baixo, Robespierre, Danton, Madame Roland. E nós paramos quando veio para baixo, tocou uma corneta, certo, né? E veio uma luz assim, meio apagadinha, e chegou os encarnados em desdobramento, né? Entre eles, Napoleão. E de cima, as trombetas anunciaram como que uma ponte elevadiça com muita luz, e quando essas estrelas brilhantes tocaram o chão, surpresa! Quem estava lá? O mestre. E aí nós estamos nessa parte sabendo que vai acontecer agora. Então vamos lá. Então, voltando ao último parágrafo, lembrando que a equipe, inclusive Napoleão, como bem diz o texto, era um grupo de almas ainda encarnadas que, constrangidas pela organização celeste, então elas estavam lá por livre e espontânea vontade? Não, constrangidas. E lembra que essa turma toda estão encarnados, eles estão em desdobramento. Imediatamente uma estrada de luz, à maneira de ponte levadiça, projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplendentes. Alcançando o solo delicado, contudo, esses astros se transformavam em seres humanos, nimbados de claridade celestial. Então pensa assim, um monte de estrelas chegando. E estrela, comparação, mas era luz mesmo. E aí essas estrelas firmaram no chão e ali foram tomando forma humana, né? Dentre todos, no entanto, um deles avultava em superioridade e beleza. Tiara, gente, na cabeça, né? Rutilante brilhava-se na cabeça, como que aureolar-lhe de bênçãos o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Na destra, ali na sua mão direita, guardava um cetro dourado, a recamar-se de sublimes cintilações. Então segurava ali um cetro, né? Até mesmo representando os pais, né? Os pais do judaísmo, né? Sempre andando ali com aquele cajado, né? Só que ele tem um cetro, né? Na destra, então, guardava um cetro dourado, a recamar-se de sublimes cintilações. Musicistas invisíveis, por meio dos zéfiros, ou seja, dos ventos que passavam apressados, então ninguém estava enxergando os músicos, mas saía ali uma melodia. Prorromperam num cântico de hosanas sem palavras articuladas. Sem palavras articuladas se ouvia um som, né?
E é tão interessante porque ele diz: prorromper um cântico de hosanas sem palavras articuladas. A multidão mostrou profunda reverência, ajoelhando-se muito dos sábios e guerreiros, artistas e pensadores. Ou seja, quem se ajoelhou? São Luís, Santo Agostinho, Hipócrates, Orígenes, Tomás de Aquino, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, Spinoza, Erasmo, Milton, Cristóvão Colombo, Dante Alighieri. Todo esse povo que ficaram de joelhos. Dos sábios e guerreiros, artistas e pensadores, enquanto todos os pendões, os estandartes dos vestilários, ou seja, porta-bandeiras ali, as bandeiras, arriaram, silenciosos, em sinal de respeito. Foi então que o grande Corso ele está falando de quem? Lembra? Napoleão, É como se fosse assim, o grande amazonense, se ele fosse amazonense, que era da cidade, Foi então que o grande Corso se pôs em lágrimas, porque lembra que quando ele adentrou, apesar dele ver todas essas entidades, ele não derramava uma lágrima. Enquanto os demais já estavam todos ali chorosos, ele nem tinha para ninguém, firme e forte ali na sua vaidade e no seu orgulho, Então aí nesse momento ele não aguentou não, se pôs em lágrimas e levantando-se, avançou com dificuldade na direção do mensageiro que trazia o báculo de ouro, ou seja, o bastão, o cajado de ouro, postando-se genuflexo, de joelho diante dele. Quem será, hein? O celeste emissário, sorrindo com naturalidade, ergueu-o de pronto e procurava abraçá-lo, quando o céu pareceu abrir-se diante de todos e uma voz enérgica e doce, forte como a ventania e veludosa como a ignorada melodia da fonte, exclamou para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo. Vem, professor, fazer essa voz eletrizante que vem do céu, Porque tem esse ser que está na frente dele, de cajado, mas vem uma voz do céu, não é isso? Irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Este à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. E esse ser que está na frente, nimbado de luz, é Denizar Rivaio. E vem a voz do alto. Lembrem-se bem quando Jesus estava sendo batizado por João Batista, que também teve uma voz: esse é o meu filho amado. Lembra? Que a gente chama de voz direta, porque Jesus estava encarnado. Aqui nesse caso estão todos nesse momento no mundo espiritual e vem essa voz do alto. Ouve a verdade, essa verdade em V maiúsculo, que te fala em meu espírito. Então, a verdade fala no espírito. Olha que interessante. E aí ele fala do apóstolo da fé, você está na frente do apóstolo da fé, que sobre a égide do Cristo descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. Então, com a chegada da doutrina espírita na terra, ali iniciou o período da transição planetária. Continua ele. César, ontem e hoje orientador, rende o culto de tua veneração ante o Pontífice da Luz. Renova perante o Evangelho
o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. Porque ele ia nascer na França. Quem estava coordenando a França nessa época? Então ele faz uma citação inusitada. Ele diz assim: César ontem e hoje orientador. Então ele está falando que Napoleão é reencarnação de um dos Césares. Vamos saber qual é. Porque César era um título, né? Então vamos ver. Então Napoleão foi um dos Césares romanos, lá do Império Romano. Rende o culto de tua veneração ante o Pontífice da Luz. Olha só, renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. Renova perante o Evangelho. Ou seja, ele se comprometeu no mundo espiritual e agora diz, renova o trabalho que você foi fazer. E esse pontífice no sentido de papa, né, de chefe supremo, que seria do espiritismo Kardec mesmo. Sim. Né? Aqui se congregam conosco lidadores de todas as épocas, patriotas de Roma e das Gálias, generais e soldados que te acompanharam nos conflitos da Farsália, de Tapso e de Munda, remanescentes das batalhas de Gergóvia e de Alésia. Aqui te surpreendem com simpatia e expectação. Antigamente, no trono absoluto, pretendias-te descendente dos deuses para dominar a terra e aniquilar os inimigos. Agora, porém, o Supremo Senhor concedeu-te por berço uma ilha perdida no mar, para que te não esqueças da pequenez humana, e determinou voltasses ao coração do povo que outrora humilhaste e escarneceste, a fim de que lhe garantas a missão gigantesca junto da humanidade no século que vamos iniciar. Então vamos ver aqui essas pesquisas em relação aos conflitos. Então, o conflito da Farsália foi na Grécia Oriental, em 48 a.C., entre dois dos maiores generais romanos de todos os tempos, Pompeu o Grande e Júlio César. Após vários combates preliminares, Farsália, a maior batalha entre romanos até então, finalmente decidira qual dos dois homens governaria o mundo romano. Em desvantagem na infantaria e cavalaria, César empregou táticas ousadas que lhe renderam uma vitória retumbante, consolidando sua reputação como um dos maiores comandantes militares da história. Então, Júlio César vence a Batalha de Farsália. A Batalha de Tapso foi uma das principais batalhas da Segunda Guerra Civil da República Romana, travada em 6 de abril de 46 a.C., a data é do calendário romano, antes das reformas de Júlio César, que ele fez o calendário juliano. Perto de Tapso, na moderna Tunísia, as forças republicanas dos pompeianos, lideradas por Metelo Cipião, foram decisivamente derrotadas pelos veteranos de Júlio César. Depois desta derrota, Metelo Cipião e seu principal aliado Catão, o jovem, se suicidaram. Então, Júlio César também aqui de novo. Daí que a gente diz, supõe-se que o César é o Júlio. O Júlio César é Napoleão, né? E a Batalha de Munda, né, foi travada em 17 de março de 45 a.C., entre os exércitos cesarianos, comandados pelo próprio Júlio César, e os pompeianos, sob o comando de Tito Labieno e dos filhos do finado Pompeu, Quineu e Sexto Pompeu, numa planície perto da colônia romana de Munda, na Bética.
César derrotou definitivamente as forças pompeianas e praticamente encerrou a Segunda Guerra Civil da República Romana. Novamente, Júlio César. E as batalhas de Gergóvia e de Alésia aconteceram antes, mas ele está falando aqui que os remanescentes dessas batalhas também estavam presentes ali, rendendo culto, né? A Batalha de Gergóvia foi uma batalha travada em 52 a.C., em Gergóvia, na Gália, a principal cidade fortificada dos Arvernos, entre as forças romanas lideradas pelo cônsul Júlio César e as tribos gaulesas lideradas por Vercingetorix durante as guerras gálicas. A vitória foi gaulesa. E na Batalha de Alésia, no ano de 52 a.C., os romanos, liderados por Júlio César, venceram os gauleses, liderados por Vercingetorix. E aí, eu também, para completar, que fiquei curiosa também, trouxe a biografia do Júlio César, né? Caio Júlio César, nascido em 13 de julho de 100 a.C., e desencarnou em 15 de março de 44 a.C., 66 anos. Foi um patrício, líder militar e político romano. Desempenhou um papel crítico na transformação da República Romana no Império Romano. César é considerado por muitos acadêmicos como um dos maiores comandantes militares da história, que também é a mesma fama do Napoleão, né? Que é um grande estrategista. Então a gente vê aí vamos dizer, essas personalidades ainda. Porque é uma conquista dele já, né? Isso faz parte da sua personalidade. Ele é um líder. Né? O líder, você vai construindo ao longo das suas encarnações. Chefe não, chefe qualquer pessoa pode ser. Mas líder é uma conquista, é um trabalho íntimo, é inato. A pessoa vai construindo ao longo dos milênios, né? E aí, só para finalizar aqui, num império construído de batalhas em batalhas, tinha sempre aquelas intrigas, e a gente viu, né? Um matando o outro, assassinatos, conspirações. E as conspirações que estavam em Roma naquela época culminaram nos idos de março de 44 com o assassinato de César por um grupo de senadores aristocratas liderados por Marco Júnior Bruto, famoso até tu, Brutus, que era considerado amigo dele. E aí vem novas guerras civis e aí a história que segue. Muito bom esse material. E para falar da ilha da Córcega, a Córcega é a quarta maior ilha do mar Mediterrâneo. É a maior ilha da França, localizada a oeste da Itália, na zona geográfica italiana, constituindo um pequeno arquipélago. Que foi a ilha que ele nasceu, por isso para lembrar a humildade. Né? Por isso chamado de Corso, né? Porque ele é da ilha de Córcega. Vamos lá, então descobrimos Júlio César, né? Vamos lá. Colocado pela sabedoria celeste na condição de timoneiro da ordem, no mar de sangue da revolução, não ouvides o mandato para o qual foste escolhido. Não acredites que as vitórias das quais foste investido para o consulado devam ser atribuídas exclusivamente ao teu gênio militar e político. A vontade do Senhor expressa-se nas circunstâncias da vida. Unge-te de coragem para governar sem ambição e reger sem ódio. Recorre à oração e à humildade para que te não arrojes aos precipícios da tirania e da violência. Indicado para consolidar a paz e a segurança necessárias ao êxito do abnegado apóstolo que descortinará a era nova,
serás visitado pelas monstruosas tentações do poder. Não te fascines pela vaidade que buscará coroar-te a fronte. Lembra-te de que o sofrimento do povo francês, perseguido pelos flagelos da guerra civil, é o preço da liberdade humana que deves defender até o sacrifício. Não te macules com a escravidão dos povos fracos e oprimidos, nem lameis os teus compromissos com o exclusivismo e com a vingança. Lembrando que aqui ele está citando essa guerra civil, está citando o quê? Revolução Francesa, que foram 10 anos de Revolução Francesa, 1789 a 1799. E aqui só para levantar as monstruosas tentações do poder. E por que é monstruoso mesmo? Por tentação do poder. A gente observa isso em um grau muito menor, vamos trazer dentro da instituição espírita. Quando você recebe um cargozinho dentro do centro espírita, de coordenador ou de presidente, você vê que a personalidade da pessoa já muda totalmente. É impressionante, a pessoa começa, ou seja, o poder, e olha que eu estou falando de um poder irrisório, mas o poder, ele tem essa capacidade de mexer com a nossa vaidade, com o nosso orgulho. O saber que você está acima de alguém, isso mexe demais com a tua cabeça. Então, por isso que ele usa o termo monstruosas tentações do poder. E ele ainda diz, você ganhou tudo isso, não foi por um mero acaso, não. A vontade do Senhor expressa-se nas circunstâncias da vida. Unge-te de coragem para governar sem ambição e reger sem ódio. Governar sem ambição, porque quando você está governando, acaba despertando realmente uma ambição dentro de ti enorme, que você quer viver num luxo de alto nível. A gente vê isso constantemente em cada líder que assume o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade. Querer viver num luxo absurdo, utilizando quase sempre ou sempre o dinheiro público. Por isso é que ele usa o termo, unge-te de coragem para governar sem ambição e reger sem ódio. Recorre à oração e à humildade, para que te não arrojes aos precipícios da tirania e da violência. Oração. Foi, Carlinhos? Isso é para Napoleão, mas serve muito para a gente, Todos né? nós. Todos nós. Por isso que eu peguei o exemplo do poder irrisório de uma instituição espírita, muitas vezes. E a gente fazendo só o link com o estudo do Memórias do Suicida, que eles estão na parte do manicômio, falando dos que tiveram poder, os governantes poderosos, e que ficaram no manicômio, né? Napoleão aqui na... É porque é aquilo. Aí eu reporto rapidamente a sogra de Pedro, que foi reclamar com Pedro, que Joana de Cusa tinha tanto e elas não tinham nada. Ela, a sogra e a filha, esposa de Pedro. E Pedro foi levar essa reclamação para Jesus. Eu acho tão interessante, né? A liberdade. Mas a liberdade que Jesus dava da gente chegar para falar besteira, né? Então você vê que ele não era autoritário. Porque o líder, ele não é autoritário. O autoritarismo é a violência da imposição, né? Então, Pedro foi falar e ele disse assim que a responsabilidade da esposa e da sogra dele era com a terra. Mas a responsabilidade da Joana, ela teria que responder por cada serva dela. Então, cada pessoa que estava como sua serva, ela teria que responder por isso. Então, imagina quando a gente é líder de uma nação. Vai para o manicômio. Grande parte dos nossos políticos, praticamente a maioria dos nossos políticos no Brasil, vão ter processo de desencarnação e um despertar no mundo espiritual de um verdadeiro terror. É triste, mas essa é a realidade. Então, mexer com dinheiro público, nós arrumamos um débito muito alto.
mas muito alto mesmo. É porque ele fala que os flagelos, vamos transformar aqui para os flagelos do povo, Sim. são preços, né, que ele tem que defender até o sacrifício. Até então, o sacrifício. A gente não vê isso hoje. Não vê. Então, é o que a gente acaba... As pessoas se adentram na política do nosso país com o único propósito de enriquecer, né? Mal sabem o resultado de tudo isso, porque morrer todo mundo vai. Meus irmãos, o tempo é curto, né? Então nós vamos parar exatamente aí e com a vingança, né? Então nós vamos parar nessa orientação que está sendo dada ao Napoleão, que nós já sabemos que é a reencarnação de Júlio César. Mais uma vez o trabalho com o coletivo, o resgate com o coletivo, e é isso que nós temos que entender. Quando eu tenho centenas de pessoas sobre a minha responsabilidade, quando eu assumo esse papel, quase sempre é um processo de expiação e de provação. Então, eu tenho um débito com a sociedade, com uma nação, e eu tenho que me reabilitar com a nação. Então, às vezes, a gente tem que se reabilitar com uma pessoa. Agora, imagina o que é você ter que se reabilitar com uma nação. Então, é isso que a gente quer. E muitas vezes, a gente, por ganância, a gente acaba se metendo aonde nós não éramos para estar. E acaba arrumando um débito com a nação. Né? Foi bom? Obrigada, professor, pela sua colaboração na leitura. Obrigada, Carla, pela sua contribuição nas pesquisas e comentários. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Com a chegada da doutrina espírita na Terra, ali iniciou o período da transição planetária. Falando que Napoleão é reencarnação de um dos Césares. Vamos saber qual é. Porque César era um título, né? Então, vamos ver. Então, Napoleão foi um dos Césares romanos, lá do Império Romano. Porque quando você está governando, acaba despertando realmente uma ambição dentro de ti enorme, que você quer viver num luxo de alto nível. A gente vê isso constantemente em cada líder que assume o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade. Querer viver num luxo absurdo, utilizando quase sempre ou sempre o dinheiro público. O líder, ele não é autoritário. O autoritarismo é a violência da imposição, né? É triste, mas essa é a realidade. Então, mexer com dinheiro público, nós arrumamos um débito muito alto, mas muito alto mesmo. As pessoas se adentram na política do nosso país com o único propósito de enriquecer. Mal sabem o resgate com o coletivo, e é isso que nós temos que entender. Quando eu tenho centenas de pessoas sobre a minha responsabilidade, quando eu assumo esse papel, quase sempre é um processo de expiação e de provação. Então, eu tenho um débito com a sociedade, com uma nação, e eu tenho que me reabilitar com a nação. Então, às vezes, a gente tem que se reabilitar com uma pessoa. Agora, imagina o que é você ter que se reabilitar com uma nação. Então,
é isso que a gente quer? E muitas vezes a gente, por ganância, a gente acaba se metendo aonde nós não éramos para estar. E acaba arrumando um débito com a nação. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre por excelência, por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e reflexão. E se Deus nos permitir, terminaremos essa mensagem no nosso próximo encontro. Graça te damos, Senhor. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.